Posso acordar, Bruno Prado? Pode, começou. Posso acordar, Vanderlei Nogueira? Hora do programa, cara. É que eu achei que tava no sorteio da Libertadores ainda. Eu achei que tava naquela palhaçada, naquele presidente da Conmebol falando 12 minutos. Mas não sou só eu que durmo, não. Bota aí, Caiquinho. Bota aí enquanto eu tô acordando depois desse sorteio patético da Libertadores, vídeo pra tudo que é lado, todo mundo esperando, porque olha aí, Marcos Braz dormiu também. Olha aí, Vanderlei Nogueira, não fui só eu que peguei no sono. Vamos lá, mas tem mais. Ele e o presidente. O presidente pode estar olhando alguma coisa no celular, mas ele tá com o olhinho fechado. E tem craque também mundial, olha aí. Todo mundo dormindo, sonequinha, no sorteio da Libertadores, aquela palhaçada. Eu acho que eles precisam explicar por que tem tanta gente ali. Aí tem discurso patético, aí tem cada pessoa que sobe no palco fala 10 minutos, e aí a gente fica assim, a gente fica com um soninho, a gente bota o tapador, a gente dá uma dormidinha, tranquilo, mas o sorteio foi bom para os brasileiros. Aí foi. Tirando o Grêmio, eu acho que o Grêmio se lascou um pouquinho. Agora, o Flamengo tem a altitude, mas são adversários bem mais fracos. O Flamengo provavelmente líder absoluto do grupo. Palmeiras tem adversários complicados, como o Independente Del Valle, mas também acredito que seja o líder. Botafogo, Fluminense num grupo bem fácil. O Botafogo deu sorte, porque o Botafogo poderia cair no grupo de brasileiros aí. E cai no grupo da LDU, que eu acho que seria bem mais fácil do que Flamengo, Palmeiras e outros clubes como o River Plate, que eram cabeças de chave. Então, no geral, eu acho que o sorteio foi bom para os brasileiros. O Flamengo reclama muito da logística, né? Que vai ter que pegar altitude, inclusive vai para a Colômbia entre uma final e a outra com o Nova Iguaçu, mas é aquilo. Um elenco como o do Flamengo bota o reserva para jogar com o Nova Iguaçu e vai para a Libertadores em um dos jogos. Então a gente tem muita coisa para falar aí. Tem o Palmeiras cruzando com o Independente Del Valle, que é um adversário chato, mas que também deve ser aí o líder do seu grupo. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Mauro César Pereira. Mauro, falando sobre o sorteio, né, dessa Libertadores, você concorda comigo? Acha que foi um sorteio positivo para os brasileiros ou não? O microfone do Mauro ainda tá fora, então eu vou chamar o Bruno e o Vanderlei para ver o que vocês acham sobre essa situação dos clubes brasileiros na Libertadores. E outra, Mauro César não viu, acho que você gostaria de ver, Mauro César, que eu abri o programa assim, ó. Olha aqui. Dormindo por causa da monotonia do sorteio da Libertadores com o presidente da Conmebol falando 15 minutos. Eu não sei se já voltou o microfone dele. Não, tá ruim ainda. Bruno Prado, Vanderlei Nogueira. Na teoria foi, sim, um sorteio bom, porque os times brasileiros hoje têm mais dinheiro, são mais fortes, mas depende muito, assim, de quem estiver jogando bem. Porque o Palmeiras, ele cai num grupo difícil. Eu acho que o grupo do Palmeiras, na teoria, era um grupo difícil. Mas o Palmeiras é um time forte, é um time que joga bem quase sempre, joga no seu ritmo, na maneira dele. É um time muito competitivo. Então, mesmo caindo num grupo difícil, eu acho que o Palmeiras não vai se enrolar, né? O Del Valle, São Lourenço, não é um grupo tão tranquilo. Mas por ser o Palmeiras e por ser um time que tem essa regularidade, eu acho que ele vai passar sem grandes problemas. Ele, inclusive, pegou o Del Valle em 2021 e ganhou lá em Quito. Ganhou os 2 jogos. Ganhou lá em Quito, na altitude, e ganhou aqui. Então, por ser o Palmeiras, eu acho que ele não vai ter esse problema. Aí outros têm um grupo que depende. O São Paulo está num grupo em que, se ele estiver bem, ele não deve ter problema. Mas o São Paulo não está bem. Se o São Paulo estiver jogando mais ou menos isso que está jogando agora, um pouquinho melhor, ele pode se enrolar. O São Paulo tem um grupo chato porque tem o Tadieres Barcelona e tem o Barcelona de Guayaquil. Não, Cobressal não dá. Não, Cobressal não.
Mas o Tajeres e o Barcelona, se o São Paulo tivesse que jogar essa semana em Guayaquil com o Barcelona, não acredito que o São Paulo agora venceria um jogo em Guayaquil, ou pelo menos sofreria bastante. Então, depende muito de como os times vão estar. O Atlético Mineiro é um time que ainda não jogou bem, mas tem um potencial para jogar. Botafogo, eu concordo que por ser um time do pote 4, ele caiu num grupo bom dentro do possível. Tem a LDU, que é um adversário mais difícil. A LDU estava no grupo do Botafogo na Sul-Americana do ano passado e a LDU passou em primeiro, o Botafogo ficou em segundo. Mas acho que dentro do que poderia ser para um time que estava no último pote, tá bom. Acho que... E o Fluminense, apesar de serem times tradicionais no grupo do Fluminense, são times que têm ido muito mal. O Cerro Porteño... E não tem altitude, né? O Fluminense tem esse bom, são viagens curtas. Sim. O Cerro Porteño, de vez em quando, passa para as oitavas, mas o Colo-Colo, ele normalmente não tem passado. O Colo-Colo, ano passado, caiu para o Deportivo Pereira na fase de grupos. Ele estava no grupo do Boca e do Deportivo Pereira e foi eliminado. E o Aliança, ele venceu um jogo ano passado, mas ele não vencia um jogo assim de Libertadores. Tinha mais de 30 jogos que ele não vencia. Ano passado ele ganhou do Libertar um jogo. Então, acho que o Fluminense, apesar de serem times tradicionais, que jogam bastante a Libertadores, ele talvez tenha sido o que se deu melhor aí, nessa questão de viagem adversária, esse combo todo aí, acho que foi o que se deu melhor. Vamos lá, passando os grupos, tá? Ó, Grupo A, Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima do Peru e Colo-Colo do Chile. Grupo B, que aí eu concordo com o Bruno, eu acho que o São Paulo pode se complicar um pouco, mas eu acho que passa. São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Tajeres da Argentina e Cobresal do Chile. Grupo C, esse pra mim é o pior pros brasileiros. Grêmio, o do Grêmio. Grêmio Estudiantes, que é um baita gigante do futebol argentino. The Strongest, que tem altitude. E o Huachipato. Grupo D, LDU, Júnior Barranquilla, Universitário e Botafogo. Eu acho que o Botafogo pegou um grupo ótimo. Botafogo podia cair no grupo de Palmeiras, de Flamengo, de Fluminense. Caiu aí no grupo da LDU. E um grupo que não é tão difícil até pelos outros participantes do grupo. Grupo E, Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. Milionários da Colômbia, Bolívar da Bolívia, ou seja, tem altitude nesses dois jogos e o jogo contra o Milionários vai ser entre o primeiro e o segundo jogo da final do Carioca. Palmeiras, no grupo F, com Independiente Del Valle do Equador, que é sempre um adversário chato, San Lorenzo da Argentina e o Liverpool do Uruguai. Grupo G, Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina e Caracas da Venezuela. Também não é um grupo tão chato do Atlético Mineiro. E o grupo H, River Plate, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira e o Nacional do Uruguai. O Mauro já está com o microfone. Mauro, Vanderlei, o que falar sobre esses grupos? Realmente é positivo? Foi um sorteio positivo para os brasileiros? E qual brasileiro, na opinião de vocês, que tem o mais difícil ou o grupo mais fácil? Eu acho que não tem como ser negativo, realmente negativo, porque o time brasileiro tem mais grana, como falou o Bruno, tem jogadores melhores do que a média, são 2 vagas por chave, então acho que não é tão complicado. O Palmeiras pegou uma chave que é uma chave um pouco mais encardida, mas eu acho que pela força do time e regularidade ele passa, deve passar em primeiro. O Flamengo só tem como adversário de verdade a altitude e o Bolívar tem que ter cuidado. Ano passado eliminou o Atlético Paranaense, foi um time que avançou, né? Então vamos ver como é que vai estar. É um time que aproveita melhor a altitude do que os times da Colômbia, até porque a diferença é de 1.000 metros a mais, né? 2.600 e poucos metros em Bogotá, 3.600 alguma coisa lá em La Paz. Então os jogos lá na Bolívia são mais complicados. Sorte do Flamengo que a estreia é contra o Milionários, em Bogotá, e não contra o Bolívar na Bolívia, que seria pior, né? Esse jogo já é mais adiante. Acho que o Fluminense pegou uma chave com times que tem torcida, né? Tem bastante torcida, mas não são times muito brilhantes. O Colo-Colo é o maior amarelão de Libertadores que tem. Isso que o Bruno lembrou que é do Deportivo Pereira, é só mais uma da lista de fiascos do Colo-Colo, que é o time mais popular do Chile. São Paulo pegou uma chave que eu acho que ele vai brigar ali com o Barcelona e com o Talheres por 2 vagas. Acho que os 3 brigam por 2 vagas. Grêmio vai brigar com os Estudiantes e Strongest por 2 vagas. O Huachipato deve ser o último. Lembrando que o Strongest, se vencer todos os jogos em casa e ganha do Huachipato, faz 12 pontos. Ele pode se classificar. E aí o Grêmio ou o Estudiantes vai dançar.
LDU, Júnior e Botafogo. O Universitário acho que vai ser a carne assada do grupo. Acho que o LDU, Júnior, Barranquilla e Botafogo, os 3 brigam por 2 vagas. Você acha que o Júnior briga também de igual para igual com o Botafogo? Briga, sim, com certeza sim. Um time competitivo no futebol colombiano que joga toda hora Libertadores Sul-Americana, é frequentador do torneio. É um lugar muito quente, um lugar muito calorento, o outro tem altitude. LDU é altitude e é difícil, sempre tem bons times. Flamengo, eu já falei, eu acho que o Bolívar é mais chato, Milionários nem tantos. Milionários nunca passa da primeira fase, nem da fase preliminar. Jogou com o Fluminense há 2 anos, aí perdeu, foi eliminado na fase preliminar, depois o Olímpia eliminou o Fluminense. E o Palestino, que está até bem colocado no Campeonato Chileno, está só começando, mas é um time de pouca torcida. O Flamengo foi eliminado da Sul-Americana 2016 pelo Palestino, já tem esse currículo aí ridículo, né? Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai, também acho que Del Valle e São Lourenço devem brigar por outra vaga. Se o Palmeiras não fosse um time tão competitivo, ele ia brigar por 2 vagas com esses 2. Mas acho que o Palmeiras vai sobrar aí, consegue passar. Agora, Peñarol é só a camisa, infelizmente. Peñarol há muitos anos não faz nada. É cabeça de chave por causa da história. 5 títulos e tal, mas não creio que ofereça resistência a Atlético e Rosário Central. Se bobear, o Caracas fica na frente do Peñarol. Não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer. O Caracas pode... Esse time venezuelano não tira um ponto, tá? Tem que ficar ligado. Tátira, Caracas, esses times tiram ponto quando jogam em casa. Já passou aquela fase que ele ia lá na Venezuela e todo mundo ganhava. River Plate, Libertad, Tátira e Nacional. Eu acho que o River deve passar e o Libertad briga com o Nacional, e aí o Tátira pode ser um fiel da balança, porque quem perder na Venezuela pode se complicar, de repente, numa disputa. E o River também não põe a mão no fogo, não. O River Plate tem um desempenho fora de casa muito ruim, já não é de hoje. Isso vem desde o ano passado. Se perder jogos fora de casa e ficar dependendo de ganhar no Monumental, pode também acabar se embolando ali. Lembrando que o River já teve temporadas aí que se classificou na Bacia das Almas, inclusive em 2015, quando foi campeão. Se classificou como uma combinação de resultados e acabou depois levantando o título. Então eu vejo dessa forma. Mas acho que assim, são muitas equipes. Então sempre tem um mais fraquinho, né? Você tem Universitário, Huachipato, Cobressal, Aliança, Palestino. Acho que talvez o Milionário seja mais fraco que o Palestino, né? Você tem até dúvida. Liverpool do Uruguai, Caracas e Tátira. Sempre tem um fraquinho ali, ou mais fraquinho. A questão é que alguns são bem fraquinhos. Outros são aqueles fraquinhos que tiram ponto, quando jogam em casa especialmente. Aí você perde ponto para um time desse, você pode se embananar. E acho que a chave do Grêmio é a mais perigosa, porque o Strongest, né, assim como o Bolívar, dentro de casa pontua muito, não vai ser surpresa se vencer os 3 jogos, pode ganhar do Grêmio, do Estudiantes e do Huachipato. 9 pontos. Se vai no Chile e ganha do Huachipato, 12 pontos. E aí? Aí se Grêmio e Estudiantes ficarem empatando entre eles e tal, ali, olha, de repente 12 pontos o time boliviano entra. Então acho que esse que é o risco. Pelo que você falou, Grêmio e São Paulo, né? São os que têm grupos mais complicados. São Paulo, se você olhar o São Paulo jogando hoje com o Barcelona, que foi o único time não argentino ou brasileiro a chegar na semifinal desde 2017. Foram 2 vezes, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Né? Não ter altitude, ter cuidado. E o Talheres é um dos times que vem bem no futebol argentino, sempre bem colocado nos campeonatos. Já eliminou o São Paulo na fase preliminar de Libertadores há alguns anos, treinado pelo Vojvoda na época, sim, que hoje está no Fortaleza. Então, acho que ali é 3 brigando por 2 vagas. E aí tem o Cobressal, que deve ser a carne assada do grupo. Agora, os 3 ali devem brigar. Até porque a gente está falando de um São Paulo que acabou de ser eliminado pelo Novo Horizontino. Quem vai me garantir que o São Paulo, que é eliminado pelo Novo Horizontino, vai ganhar os jogos com o Barcelona e com o Talheres? Jogando em estádio com grande torcida, contra a atmosfera ali tensa, hostil, pressão de torcida adversária. Não dá para ter certeza disso com esse São Paulo. É o contrário do Palmeiras. O Palmeiras você vê que é uma chave, em tese, chata, mas o Palmeiras é muito firme, muito seguro, faz campanhas seguidas na Libertadores, sempre com muita autoridade, pegou chaves fracas, enfia a mamona, ganha de goleada, pega agora um pouco mais difícil. Então, assim, acho que tem essa questão também. A gente não pode olhar só para a camisa, tem que olhar para o momento de cada time. O Grêmio não tem mais o Soares. Eu não tenho a menor ideia se o Grêmio vai ser tão poderoso assim quanto o Estudiantes e Strongest. Ele pode se complicar contra essas equipes, e aí pode ter problema. E o Botafogo também, acho que é uma briga de 3 por 2 vagas. Acho que no São Paulo, Grêmio, Botafogo, estão ali naquela situação que 3 times brigam por 2 vagas. Esses brasileiros e mais 2. Agora, o Fluminense acho que vai passar, Flamengo passa, Palmeiras passa, acho que com mais autoridade. Atlético Mineiro passa também. Atlético acho que também. O Atlético deu muita sorte de pegar o grupo do Peñarol. Como eu falei, o Peñarol é a camisa. Mas fora a camisa, a história, cara, o Peñarol há muito tempo não faz nada. O Nacional, que está lá no grupo do River, ainda faz algumas campanhas interessantes. Já veio aqui, já eliminou Corinthians, já ganhou do Palmeiras aqui, empatou com o Palmeiras, não me lembro agora. Ganhou. Né? Ganhou do Palmeiras aqui. Isso em tempos recentes. Então o Nacional consegue fazer boas campanhas até.
já fez jogo duro com o Inter, agora com o Flamengo, isso nos últimos, pegando aí, os últimos 15 anos. Agora o Peñarol há muito tempo não faz nada. Né? O Peñarol fica na fase de grupos, às vezes não vai nem para a Sul-Americana. Então o Atlético acho que deu sorte ali. Agora tem o Rosário Central, né? Que é um time que eu acho que deve brigar por uma segunda vaga junto com o Atlético. O Atlético também fazendo ressalva, o Atlético também está com problemas lá, né? Final de semana. Perdeu agora para o América Mineiro, então, quase ficou fora da final. Vai ser esse também, a gente tem que ver isso também. O momento dessas equipes. E elas vão jogar verdadeiras maratonas. Os times que vão fazer agora finais de campeonato e que vão depois estrear na Copa do Brasil, eles vão fazer em 64, 65 dias, em torno de 19 partidas. Por 4 competições. Campeonato Estadual, quem é finalista, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Porque durante essa fase de grupos da Libertadores, teremos os jogos do dia 1º de maio e 21 de maio. 2 datas de Copa do Brasil no meio. Então, esses times vão jogar 4 competições no intervalo de pouco mais de 2 meses, pegando o rabicho do mês de março, né? Final do estadual, e o comecinho do mês de junho. Mas, assim, abril inteiro, maio inteiro, couro comendo. É o calendário brasileiro que é um negócio sensacional. Tivemos aí meses com essa coisa modorrenta, estadual, semanas livres, jogo só no final de semana, todo mundo tranquilinho. Semana cheia para treinar. Aí chega agora, não tem tempo nem de respirar. E aí você vai contar aí com logística, com viagem, com essa coisa toda, né? O Fortaleza, que está na Sul-Americana, vai fazer fases finais estaduais, joga a Copa do Nordeste, joga a Copa do Nordeste, o Brasileiro, Copa do Brasil, vai jogar com Boca, vai jogar lá na Bolívia também na altitude. Quer dizer, aí o Fortaleza sai, desce até a Argentina, depois sobe lá para a Bolívia. Putz, Fortaleza vai fazer 5 competições. Agora, Wander, a gente fala, né, de um futebol brasileiro que ganhou 5, as últimas 5 Libertadores ganhou o futebol brasileiro. Que aí a gente tem o Flamengo com 2, Palmeiras com 2 e o Fluminense que venceu a última Libertadores da América. É aquilo que a gente está falando. Provavelmente a grande maioria dos brasileiros passa. Vai passar. Né? Como a gente falou, o Flamengo já passou, o Fluminense eu acho que já passou, Palmeiras já passou, o Atlético Mineiro eu acho que já passou. E aí a gente tem Botafogo, o Grêmio e o São Paulo, como disse o Mauro, em situações ali mais duvidosas. Agora, esse negócio da logística, porque o Flamengo reclamou da logística, mas eu acho que não tem que reclamar de logística se você tem adversários mais fracos. Tudo bem, é viagem mais longa. Mas aí tem que contar com isso na Libertadores. O importante é não pegar as pedreiras. Boa tarde para você, Asmar. Para o Bruno Prado, para o Mauro César Pereira, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu dou muito valor nessa competição pela dificuldade quando realmente existem, de logística, de locomoção. Eu concordo, nem todo mundo tem um avião exclusivo para chegar. Mesmo assim, às vezes tem um avião que não pode pousar num determinado aeroporto, tem que fazer um deslocamento, essa coisa toda. Eu começo nesse ponto com o São Paulo. O São Paulo tem um avião, mas eu não sei se vai poder pousar onde tem que pousar lá. O São Paulo vai enfrentar o Tajeres em Córdoba, molezinha, não tem nenhum problema. Vai jogar em Barcelona, contra o Barcelona em Guayaquil, que tem a maior torcida do país lá, quase metade do país torce pelo Barcelona. E depois vai jogar em Calama, no deserto. Né? Era para jogar num estádio, vai jogar no outro, vai jogar no deserto. Lá tem o vulcão Poruna. Se tiver um tempinho, que é o menor vulcão do mundo, ele pode dar uma passeadinha lá. Tem 150 metros só. Mas, de qualquer maneira, esse é o São Paulo. Mesmo que os adversários fossem mais fracos, e não são normais, no mesmo grupo, a não ser o Cobração. Né? Que não deve ser nenhum time poderoso, não conheço profundamente, mas não deve ser um time poderoso. Mas o São Paulo é um time instável. Então, ele pode entrar nisso com um asterisco lá. Vamos ver o que vai acontecer, o que eu entendo. Nós estamos a 14 dias do início. Né, Asmar? Começa no dia 3. 14 dias. É isso? 14 dias. A gente não sabe o que vai acontecer. A logística sempre pode provocar alguma dificuldade, uma contusão que não consegue ser recuperada em tempo. Né? Viagens, uma série de coisas aí pode complicar, mas faz parte do show. Os caras também terão problema para voltar para...
O Palmeiras eu acho que passa molezinha, sem grande dificuldade, enfrenta o Del Valle no Equador, vai para a Argentina enfrentar o São Lourenço e o Liverpool no Uruguai. Então eu acho que vai passar sem nenhum problema. O Flamengo também, não tem que reclamar de altitude, ela sempre incomoda, é verdade, mas tem mais elenco, pode distribuir bem o jogo, preparar a equipe, enfim, pode escalar um outro time, pode fazer o que quiser. O Tite tem lá uma fartura. Então o Flamengo vai passar contra o Milionários em Bogotá, não deve ter problema, e nem no Chile enfrentando o Palestinos. É isso. O Grêmio vai passar, eu acho que vai passar, mas também não será molezinha, com asterisco. Tem o Estudiantes, vai para La Paz enfrentar o Strongest e o Huachipato, lá no Chile. Ele tem que ir até Santiago, e de Santiago ao Huachipato, Asmar, são 500 quilômetros por terra, ok? 500 quilômetros. Esse é o caminho do Grêmio. O Atlético, Peñarol, Rosário e Caracas, antes da bola rolar, eu também acho que passa com não grande dificuldade, mas eu também considero o Atlético um time instável. Quando você acha que ele vai passar, ele perde para o América, dá umas escorregadas aí. Asterisco para ele. E o Botafogo, 2 asteriscos. Porque é tão inconfiável o time do Botafogo, que mesmo ele jogando com a LDU lá no Equador, é sempre um jogo difícil, né? Vai para Barranquilla, um calor terrível lá, até no inverno. Mas está acostumado, o Botafogo do Rio de Janeiro, e vai jogar contra o Universitário do Peru. Eu acho que pode até passar, mas é sempre com 3 asteriscos.